Mais da metade dos servidores do TJ aqui do Distrito Federal vão ter função de chefia. É o tribunal mais célere do Brasil. Brasília, mais uma vez, assaltando os cofres dos estados que trabalham, que produzem e que sustentam essa ilha de fantasia. Esse funcionalismo público é que toca essa máquina. Nós precisamos combater o crime de estupro de forma emergencial. Não adianta criar o dia contra o estupro se as penas são frouxas, são leves. O plenário Ulisses Guimarães começou a semana aprovando matérias de consenso, com uma prioridade de atendimento em órgãos públicos para autistas, pessoas com mobilidade reduzida e doadores de sangue. Na terça-feira, foram aprovados também acordos internacionais no âmbito do Mercosul, além do regime de urgência a meia dúzia de projetos, incluindo o que cria mais de 400 funções comissionadas no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Já na quarta-feira, os deputados aprovaram o mérito dessa proposta, que agora segue para o Senado. A gente está falando de 400 pessoas que já são servidores efetivos, que já ganham mais do que 90% da população brasileira e que vão ganhar uma gratificação a mais para fazer o mesmo serviço. É Brasília, mais uma vez, assaltando os cofres dos estados que trabalham, que produzem e que sustentam essa ilha de fantasia. O senhor está sendo infeliz quando o senhor diz que Brasília é essa ilha da fantasia, porque aqui tem homens e mulheres trabalhadoras, honradas, que vieram para cá construir uma vida, uma família. E esse funcionalismo público é que toca essa máquina, que faz com que a capital da República possa recebê-los aqui em Brasília. Aqui nós temos 180 embaixadas aqui na capital. E aqui nós recebemos o senhor muito bem. Estamos falando, sim, de aumento para 484 pessoas que já recebem, sim, um salário e fazem parte, sim, da elite do funcionalismo público. Isto é uma priorização inadequada. Não vai alterar o orçamento, mas isso é qualidade de gasto, é escolha. Você gasta em uma coisa e deixa de gastar em outra. O pessoal compartilha da oposição aos supersalários, sabe que no judiciário em especial, mas não só, há muito extrateto, isso tem que ser combatido. Mas o projeto não é de criar nenhum marajanato, ele garante funções comissionadas para os servidores públicos já concursados do Tribunal de Justiça. Então, nós achamos que é uma iniciativa que não aumenta a dotação orçamentária e que pode ser aprovado por essa Casa. Se o critério para autorizar o aumento de cargos comissionados for eficiência e produtividade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal é reconhecido pela excelência de sua prestação jurisdicional. É o tribunal que fez a vanguarda dos processos judiciais eletrônicos, é um tribunal que atende praticamente todo o Brasil. Hoje, 45% dos servidores do TJ já tem função gratificada, tá? 45% dos pouco mais de 7 mil servidores, dá pouco mais de 3 mil com função gratificada. Com esse projeto, nós vamos aumentar em quase 500. Serão 480 servidores que passarão a ter também direito à função gratificada, deputado Zé Medeiros. Sabe o que significa isso? Que mais da metade dos servidores do TJ aqui do Distrito Federal vão ter função de chefia. Quantos são chefes de si mesmo? Eu fui procuradora do DF durante 24 anos, trabalhando ali junto ao TJDF, reconheço o TJ do Distrito Federal e Territórios como um dos mais primorosos, eficientes do Brasil. E os servidores, muitas vezes, não recebem o tanto que merecem pelo trabalho que fazem. Não é momento de criar despesa, não é momento
de dar esse gesto ao Poder Judiciário, que vem desrespeitando esse parlamento a todo momento, e a Constituição não está sendo respeitada com um sistema de freios e contrapesos. Nós estamos falando de um tribunal que tem excelência de qualidade. É o tribunal mais célere do Brasil, É um tribunal que carrega as menores ou uma das menores custas de todo o Brasil. É um tribunal que está, em grande medida, já todo digitalizado. Ao contrário do deputado Érica fala, a entrega é ruim. A cada dólar que se pretende recuperar, na média da OCDE, se recupera 70 centavos. No Brasil, se recupera 13 centavos. Na Inglaterra, é 90 centavos. A Câmara também aprovou na terça a urgência e na quarta o mérito do projeto de lei do STF, que cria, ao longo de 4 anos, 70 cargos de provimento efetivo e 20 funções comissionadas no âmbito do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. A matéria vai para a análise dos senadores. Não me façam defender o Poder Judiciário, que eu tenho as mesmas antipatias que os senhores têm. Agora, não adianta, por causa de alguma desarmonia ou alguma, vamos dizer assim, antipatia ao Alexandre de Moraes, que a gente vai prejudicar o órgão, o CNJ, que não tem pessoal para trabalhar. Esse remanejamento aqui é exatamente para munir o CNJ de pessoal. Não obstante, a insatisfação com a postura dos ministros do Supremo, que fazem parte do CNJ, que é presidido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, nós estamos, na tarde de hoje, avaliando contratar mais comissionados para o Conselho Nacional de Justiça. Estamos recompensando a incompetência. Nós estamos acatando essas emendas que corrigem estas injustiças e nós solicitamos que todos os parlamentares possam estar aqui, assegurando que nós tenhamos mais fortalecimento em órgãos que são de controle, de transparência e órgãos de fiscalização do Poder Judiciário, para que esse recurso que já está no orçamento do Supremo, ele possa ser utilizado para fortalecer os órgãos que cumprem, dentre outras funções, a função de fiscalizar o próprio Supremo. É muito fácil justificar mais gasto do Judiciário. O difícil é justificar por que as pessoas, o pagador de imposto, o pobre, o servente de pedreiro ou o garçom precisará trabalhar mais para sustentar e pagar mais o sistema judiciário mais caro do mundo. Lembro aqui que o Brasil gasta 1,3% do PIB para sustentar a manutenção do judiciário. Sou oficial de justiça com muito orgulho. Sou servidor do Poder Judiciário e acredito que o judiciário brasileiro depende integralmente, e o povo brasileiro, dos servidores da justiça. São os servidores do judiciário que fazem a máquina da justiça movimentar. O plenário ainda aprovou matérias de consenso, como prazo de validade indeterminado para laudo atestando autismo ou deficiência, destinação de parte da arrecadação com multas para a formação de condutores de baixa renda, criação do Programa Nacional de Prevenção à Depressão e instituição do 12 de março como Dia Nacional em memória das vítimas da Covid-19. Assim como os projetos tratando de cargos do Poder Judiciário, outra matéria que teve urgência aprovada em plenário na terça e o mérito na quarta foi a que instituiu o 25 de outubro como Dia Nacional de Luta e Combate ao Estupro. O objetivo é incentivar medidas educativas de enfrentamento ao crime. Nós precisamos combater o crime de estupro de forma emergencial, um crime que causa consequências gravíssimas para as vítimas, como a gravidez indesejada, as doenças sexualmente transmissíveis, mas, sobretudo, as sequelas emocionais que permanecem com as vítimas que sofrem dessa extrema violência. Além disso, a propositura faz com que nós tenhamos todos os entes federados agindo de forma a termos campanhas educativas, estimularmos a denúncia e divulgarmos os números destes crimes. Não adianta criar o dia contra o estupro se as penas são frouxas, são leves.
Eles têm que entender que o estuprador tem que ficar na cadeia até mofar. Enquanto não tiver esse tipo de comportamento pelo lado da esquerda, não vai adiantar nada que há dia contra o estupro. Isso é para gente civilizada. Infelizmente, aqui no Brasil, essas coisas não acontecem dessa maneira. Por isso que a lei tem que ser dura, principalmente para estuprador. Para complementar a importância desse projeto, apresentei o PL 2322 de 23, aumentando para 90% o tempo de progressão de pena para autor de estupro, salvo se ele aceitar a castração química, e impedir o livramento condicional só tendo esse benefício se também aceitar a castração química. A gente teve o esclarecimento no curso do projeto e pela relatora, a deputada Adriana Costa, sobre a razão do 25 de outubro, data da prisão nos idos da ditadura, que ninguém aqui quer ver de volta, da Madre Maurina, Ribeirão Preto, que foi barbaramente torturada e estuprada na prisão. Isso é abominável em qualquer circunstância. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Fica aqui a minha também condolências a Rita Lee e seus familiares, aos familiares de Rita Lee, e as minhas condolências aos familiares de David Miranda, né, que nesta casa pôde manifestar-se em favor da democracia, da liberdade, em favor de um Brasil que pudesse caber todos nós, brasileiros e brasileiras. O nosso adeus, o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa manifestação.